de outras circunstâncias que a lei me autoriza reconhecer aqui. Então, só para explicar, senhor Claudinei, senhora Rosana, seus advogados podem explicar melhor depois, mas ambos foram condenados conforme a denúncia, ok? Relatório. Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público do Estado do Paraná contra Claudinei Freitas de Lima, vulgo Boi, e Rosana Ortiz Sawick, ambos já qualificados, atribuindo-lhes a prática em tese do crime previsto pelo artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1 e 4 do Código Penal, imputando somente à ré Rosana também o delito tipificado no artigo 129, parágrafo 1º, inciso 1, parágrafos 9º e 10º do Código Penal, descritos na denúncia do sequencial 56.1, que peço licença para não ler novamente. Foi homologado flagrante e convertido em prisão preventiva, medida mantida em sede de audiência de custódia, recebida a denúncia em 7 de novembro de 2023, os acusados foram citados pessoalmente, apresentadas respostas à acusação pelos réus por meio de advogado dativo, reservando a discussão do mérito para momento posterior. Foi saneado o feito, realizou-se audiência de instrução e julgamento, em que foram inquiridas as testemunhas e ouvidos os informantes, interrogados os réus, foram apresentadas as alegações finais, foi proferida decisão de pronúncia dos acusados quanto à infração penal prevista no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1º e 4º do Código Penal, foi declarada a incompetência do Tribunal do Júri para processamento do crime de lesão corporal atribuído à acusada Rosana. Foi recebido o recurso interposto pela ré Rosana, com posterior homologação de sua desistência. Preclusa a pronúncia, os autos foram encaminhados à vara do plenário do júri para prosseguimento do feito. As partes se manifestaram, foi deferida a produção de prova testemunhal e autorizadas as demais diligências requeridas. Foi realizado o sorteio de jurados. Em plenário, após a instrução, o Ministério Público sustentou a tese da prática por ambos os acusados do crime de homicídio consumado, qualificado pelo motivo torpe e pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. Como consequência, pugnou pela condenação dos réus nos exatos termos da denúncia e pronúncia. Requereu a consideração, na dosimetria da pena, da circunstância de a vítima ter sido golpeada no rosto, caracterizando culpabilidade negativa, e de ser pessoa com deficiência. Requereu ainda a valoração negativa da circunstância de os réus terem se aproveitado da vulnerabilidade da vítima para praticar o crime. Quanto à acusada Rosana, requereu o reconhecimento da agravante relativa à violência doméstica. Por fim, requereu a consideração da idade da vítima, bem como a prática do crime por meio cruel. A defesa do réu Claudinei pugnou pela sua absolvição por ter agido em legítima defesa de terceiro. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e o afastamento das qualificadoras. A defesa da acusada Rosana, por sua vez, requereu a absolvição por ausência de prova de autoria. Subsidiariamente, pleiteou o afastamento das qualificadoras. Em julgamento pelo Conselho de Sentença, houve o reconhecimento, relativamente a ambos os réus, conforme os quesitos elaborados, de que há materialidade e autoria delitiva do crime de homicídio consumado. Na sequência, foi negada a absolvição, em continuidade foram acolhidas as qualificadoras. Dispositivo. Ante o exposto, considerando a decisão do Conselho de Sentença, julgo procedente a pretensão acusatória, para o fim de condenar os acusados Claudinei Freitas de Lima e Rosana Ortiz Sawick a pena do crime previsto no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1 e 4 do Código Penal. Passo a dosimetria da pena, observado o critério preconizado pelo artigo 68 do Código Penal e o princípio constitucional da individualização da pena. Acusada Rosana. Adoto o fato de o delito ter sido praticado por motivo torpe como qualificadora do crime de homicídio, valorando a outra qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença no curso da dosimetria, quando pertinente.
Primeira fase, circunstâncias judiciais. Culpabilidade. Consiste na maior ou na menor reprovabilidade da conduta e na intensidade do dolo do agente. No presente caso, o dolo da ré é elevado, tendo em vista que a acusada já havia ameaçado a vítima de morte em várias ocasiões anteriores e se uniu a Claudinei para esse fim, aguardando o momento mais propício para consumar o delito. A reprovabilidade também é acentuada por ter assassinado seu convivente em conjunto com pessoa com a qual tinha relacionamento extraconjugal. O fato de ter permanecido na casa com o corpo do ofendido em óbito durante toda a madrugada e manhã do dia seguinte, sem demonstrar qualquer sinal de abalo com a situação, também aumenta a reprovabilidade da conduta. Por tais razões, comporta valoração negativa referida à circunstância judicial. Antecedentes. Trata-se de ré primária e portadora de bons antecedentes. Conduta social. Nesta hipótese, deve-se analisar o conjunto do comportamento do agente em seu meio social. No caso presente, não há elementos suficientes nos autos para aferi-la. Personalidade. Consiste nas qualidades morais e sociais do indivíduo. Fim da segunda fase do procedimento do júri. Depreende-se que a acusada apresenta personalidade violenta, havendo uma escalada na violência a que submetia a vítima. A delegada Juliana Cordeiro da Silva disse que já tinham conhecimento do contexto de violência a que era submetido o ofendido. De acordo com Márcia dos Santos Farias, filha do ofendido, ouvida na primeira fase, o pai havia contado que a acusada o agredia, bem como acerca de um episódio em que teria jogado água fervendo no corpo dele, o que está em apuração em outros autos. Na mesma linha, também na primeira fase do procedimento do júri, Vera Lúcia dos Santos Faria, também filha da vítima, relatou que antes da situação envolvendo a água quente, a ré teria cortado o pênis de seu genitor. Conta ainda ter presenciado a acusada xingando a vítima, dizendo que ele era velho e que não funcionava mais. Já a testemunha Marina Nunes Padilha, vizinha das partes, disse que uma vez escutou barulhos de chineladas e ouviu a ré falar que da próxima vez iria matar Raimundo. Ainda, no vídeo juntado ao sequencial 52.8, é possível visualizar o momento em que a ré agride a vítima com um pano de prato e, na sequência, a ameaça com palavras enquanto empunhava uma faca. Os relatos de que o ofendido era constantemente submetido a agressões realizadas pela acusada encontram indícios no seu laudo de necropsia, em que foram constatadas diversas lesões pelo seu corpo, sem qualquer relação com o homicídio. Aqui eu faço uma citação do laudo. Todos esses fatores, em conjunto, demonstram que a acusada é uma pessoa violenta e de alta periculosidade, razão pela qual merece valoração negativa referida à circunstância judicial. Motivos. Referem-se à causa determinante do crime, a impulsionar, portanto, a conduta criminosa. Por consistir em qualificadora do delito, contudo, fica vedada sua valoração novamente nesta fase, sob pena de bis in idem. Circunstâncias. Correspondem ao tempo, lugar, meio e ao modo de execução do delito, além de outras características que envolvam a infração. O crime praticado pela acusada apresenta acentuada gravidade em concreto, dado o modus operandi adotado. O fato de ter sido realizado em concurso de agentes demonstra a clara intenção dos acusados de aumentar as chances de sucesso da ação delitiva e de subjugar a vítima, diminuindo a sua possibilidade de reação. Deve-se ter em conta ainda que os réus deliberadamente ofertaram bebida alcoólica ao ofendido, sabendo da sua inclinação para o álcool, a fim de embebedá-lo e de facilitar a execução dos atos, além de terem cometido o ato durante a madrugada, o que dificulta a possibilidade de intervenção de terceiros. Para ajudar. Por outro lado, conforme relatos prestados pelas filhas da vítima, à época dos fatos, Raimundo, que era pessoa com deficiência, estava fraco e magro por conta do reiterado consumo de álcool.
Além da questão física, há informações, como dito, de que a vítima era interditada havia vários anos, estando sob a curatela de sua filha Márcia dos Santos Farias, devido aos seus episódios de tontura de esquecimento. Todos esses fatores, em conjunto, evidenciam a condição de extrema vulnerabilidade do ofendido, que extrapolam o fato de ser idoso. Por fim, pode-se observar brutalidade ímpar na forma pela qual foi retirada a vida da vítima. Primeiro, os agentes enforcaram o ofendido com um cabo de vassoura. Após ele desmaiar, pegaram um machado e desferiram ao menos um golpe em seu rosto. Nas fotos do cadáver, é possível verificar que o golpe causou uma lesão severa na face do ofendido, abrindo um buraco no seu lado esquerdo. As fotografias e vídeos da residência ainda demonstram que a lesão causou um grande sangramento, com respingos de sangue pelo cômodo. Até mesmo a policial militar Ana Carolina de Rodrigues Moraes, habituada a atuar em casos criminais, disse, na primeira fase, que a cena era bem impactante, que a vítima estava com o rosto desfigurado e que, salvo engano, havia respingo de sangue até no teto, na lâmpada. A desfiguração da vítima ainda pode ser entendida como uma ofensa direta à sua dignidade humana, indo além da simples intenção de matar. Referida circunstância agrava moralmente o crime, pois demonstra uma ação desumanizadora que retira do ofendido a sua identidade visual e, consequentemente, uma parte de sua individualidade. No contexto do homicídio, esse tipo de ofensa pode ser interpretado como um sinal de desprezo e de humilhação extrema. Por todos os motivos acima expostos, entendo que referida circunstância judicial comporta valoração negativa em patamar superior àquele normalmente adotado por este magistrado, dados os diversos elementos do crime que o tornam mais grave. Consequências consistem nos desdobramentos decorrentes da conduta criminosa que não correspondam ao seu resultado natural. As consequências vislumbradas no caso em comento são inerentes aos motivos pelos quais se pune a conduta criminosa em questão. Comportamento da vítima. Não ficou demonstrado que o ofendido tenha influído para a prática do crime, diminuindo a reprovabilidade da conduta. Inclusive, afastou-se pelo Conselho de Sentença a excludente de licitude de legítima defesa. Adota as frações de 1/8 para a culpabilidade e para a personalidade e de 1/6 circunstâncias para a majoração da pena base, por considerá-las suficientes à composição da sanção a ser aplicada, prestando-se aos devidos fins da individualização da pena. Como base de cálculo, ademais, adota o intervalo entre a pena mínima e a máxima combinada ao delito, isto é, 18 anos. Ante todo o exposto, em face da valoração negativa de 3 circunstâncias judiciais, fixo a pena base em 19 anos e 6 meses de reclusão. Segunda fase, agravantes e atenuantes. Deixo de reconhecer a agravante prevista no artigo 61, 2A do Código Penal, por constituir qualificadora do crime, sendo vedada a sua nova valoração neste momento da dosimetria da pena, sob pena de configuração de bis in idem. Ainda, considerando que a acusada era apenas convivente da vítima, sem provas documentais de que seriam casados, fica impossibilitado o reconhecimento da agravante do artigo 61, 2E do Código Penal. Por outro lado, caracterizada a agravante de recurso que dificultou a defesa do ofendido, conforme reconhecida pelo Conselho de Sentença. Como não houve a sua utilização para a qualificação do crime, fica admitida a valoração nesta fase da dosimetria da pena. Configurada ainda a agravante do artigo 61, 2F do Código Penal, dado que a acusada se prevaleceu da relação doméstica e de coabitação que tinha com a vítima para a prática do crime, cometendo-o no interior da residência em que moravam juntos. O acesso ao imóvel e a convivência com o ofendido foram cruciais para a execução do crime da maneira como ocorreu,
pois permitiram que os agentes tomassem todas as precauções necessárias para subjugar a vítima e para garantir que o ato não fosse interrompido. Ainda, caracterizada agravante do artigo 61, 2H do Código Penal, pois à época dos fatos, o ofendido contava com mais de 60 anos de idade, esse que nascido em 30 de agosto de 56. Deixo de reconhecer a agravante relativa ao meio cruel, tendo em vista que, correspondendo também à qualificadora do crime de homicídio, não pode figurar como agravante, já que não mencionada na denúncia e na pronúncia. Ausentes atenuantes a serem consideradas, aumento a pena em 1/6 para cada agravante reconhecida, fixando a pena intermediária em 29 anos e 3 meses de reclusão. Terceira fase, causas de aumento e de diminuição. Ausentes causas de aumento e de diminuição a serem sopesadas, mantenho a pena definitiva em 29 anos e 3 meses de reclusão. Detração e regime de cumprimento de pena. Em que pese a réia tenha permanecido presa preventivamente durante o processo, deixo de realizar a detração prevista no artigo 387, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, uma vez que o tempo a ser detraído não implicará em mudança do regime de cumprimento de pena. Assim, considerado o quantum da pena aplicada, fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º-A do Código Penal. Incabível a substituição por restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, prisão preventiva. Nos termos do artigo 387, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, o juiz decidirá fundamentadamente sobre a manutenção, ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta. No caso, a ré respondeu ao processo presa preventivamente e, proferido o juízo condenatório, confirmaram-se os indícios suficientes de autoria e de materialidade, além de haver aplicação de pena em concreto superior a 4 anos. Já o fundamento da medida repousa na garantia da ordem pública. O crime praticado pela acusada apresenta acentuada gravidade em concreto, o que se extrai do modus operandi adotado, conforme já valorado no curso da dosimetria da pena. Ademais, embora primária, a ré apresenta personalidade violenta com a inclinação para a prática de crimes. Desta feita, mantém a prisão preventiva da acusada. Como consequência, é incabível recurso em liberdade, inclusive à luz da tese fixada pelo STF no julgamento do tema 1068. Traslade-se cópia da presente sentença nos autos 706, dígito 42, oportunamente, com trânsito em julgado da condenação ou remessa dos autos ao tribunal, arquivem-se após as baixas anotações de diligências necessárias. Condeno a acusada ainda a pagamento das custas e despesas processuais. Acusado Claudinei. Adoto o fato de o delito ter sido praticado por motivo torpe, como qualificadora, valorando a outra qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença no curso da dosimetria, quando pertinente. Primeira fase, circunstâncias judiciais. Culpabilidade. No caso, o dolo do réu é elevado dada a premeditação do crime. O acusado já havia ameaçado a vítima de morte ao menos uma vez e se uniu a Rosana para esse fim, aguardando o momento mais propício. A reprovabilidade também é elevada por ter permanecido na casa com o corpo do ofendido em óbito durante toda a madrugada e a manhã do dia seguinte, sem demonstrar qualquer sinal de abalo com a situação. Além disso, tentou se desfazer da roupa que vestia na ocasião e do machado usado para a prática do crime, com o objetivo de se furtar da sua responsabilização criminal. Por tais razões, comporta valoração negativa referida à circunstância judicial. Antecedentes. Trata-se de réu primário e portador de bons antecedentes. Conduta social. No caso presente, não há elementos suficientes nos autos para aferi-la. Personalidade. Finda a segunda fase do procedimento do júri, não foram colhidos elementos para valorar esta circunstância judicial. Motivos. Por consistir em qualificadora, fica vedada a sua valoração novamente nesta fase, sob pena de bis in idem. Circunstâncias. Por questões de celeridade e economia processual, reporto-me a fundamentação constante do item 3.1.1f desta sentença para a valoração negativa das circunstâncias do crime. Consequências.
no caso em comento, são inerentes aos motivos pelos quais se pune a conduta criminosa em questão. Comportamento da vítima. Não ficou demonstrado que o ofendido tenha influído para a prática do crime, diminuindo a reprovabilidade da conduta. Inclusive, houve o afastamento pelo Conselho de Sentença da excludente de ilicitude de legítima defesa. Adota as frações de 1/8 para a culpabilidade e de 1/6 para as circunstâncias para a majoração da pena base, por considerá-las suficientes à composição da sanção a ser aplicada, prestando-se aos devidos fins da individualização da pena. Como base de cálculo, ademais, adota o intervalo entre a pena mínima e a máxima combinada ao delito, isto é, 18 anos. Ante todo o exposto, em face da valoração negativa de 2 circunstâncias judiciais, fixo a pena base em 17 anos e 3 meses de reclusão. Segunda fase, agravantes e atenuantes. A configuração da atenuante de confissão espontânea, que visa beneficiar a parte acusada, que coopera com a administração da justiça, fundando-se na lealdade processual. De acordo com o entendimento do STJ, o réu sempre terá direito à diminuição da pena quando houver admitido a autoria do crime, independentemente de a confissão ser usada como um dos fundamentos da condenação. No presente caso, o réu confessou ter matado a vítima. Por outro lado, caracterizada a agravante de recurso que dificultou a defesa do ofendido, conforme reconhecido pelo Conselho de Sentença. Como não houve a sua utilização para a qualificação do crime, fica admitida a valoração nesta fase da dosimetria da pena. Configurada ainda a agravante do artigo 61, 2F do Código Penal, dado que o acusado se prevaleceu da hospitalidade da vítima para a prática do crime, cometendo-o no interior da residência para o qual era constantemente convidado. O acesso ao imóvel e a convivência com o ofendido foram cruciais para a execução do crime da maneira como ocorreu, pois permitiram que os agentes tomassem todas as precauções necessárias para subjugar a vítima e para garantir que o ato não fosse interrompido. A respeito dessa circunstância, cumpre destacar que o artigo 492.1, a linha B do Código de Processo Penal, determina que o juízo considere as agravantes alegadas nos debates. Nesse contexto, embora o Ministério Público não tenha requerido expressamente o agravamento da pena em razão dessas circunstâncias para o acusado Claudinei, o certo é que fez menção aos fatos que a constituem, razão pela qual não existe obstáculo à majoração da pena por esses motivos. Por fim, caracterizada agravante do artigo 61, 2H do Código Penal, pois à época dos fatos o ofendido contava com mais de 60 anos de idade, esse que nascido em 30 de agosto de 56. Deixo de reconhecer a agravante relativa ao meio cruel, tendo em vista que, correspondendo também à qualificadora do crime de homicídio, não pode figurar como agravante, já que não mencionada na denúncia e na pronúncia. Por serem ambas de caráter preponderante, promovo a compensação da atenuante de confissão espontânea com o agravante de emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido. Assim, permanecendo 2 agravantes, aumento a pena em 1/6 para cada uma delas, fixando a pena intermediária em 23 anos de reclusão. Terceira fase, causas de aumento e de diminuição. Ausentes causas de diminuição e de aumento a serem consideradas, mantenho a pena definitiva em 23 anos de reclusão. Detração. O tempo a ser detraído não implicará em mudança do regime de cumprimento de pena. Assim, considerando o quantum da pena aplicada, fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º-A do Código Penal. Incabível a substituição por restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena. Prisão preventiva. O réu respondeu ao processo preso preventivamente, foi proferido juízo condenatório, a pena superior a 4 anos, o fundamento é a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal. O crime praticado pelo acusado apresenta acentuada gravidade em concreto, o que se extrai do modus operandi adotado e já valorado no curso da dosimetria da pena. Deve-se ter em conta também que logo após o homicídio, o réu tentou se livrar da arma usada e da roupa que vestia na ocasião,
em evidente intenção de furtar-se de sua responsabilização. Desta feita, mantém a prisão preventiva do acusado. Como consequência, incabível o recurso em liberdade, inclusive à luz da tese fixada pelo STF no julgamento do tema 1068. Condena o acusado ainda ao pagamento das custas e despesas processuais. Aqui, acolho o requerimento que a defesa fez lá no processo de gratuidade da justiça. Indenização. O Ministério Público pugnou pela fixação de valor mínimo para a reparação dos danos morais causados pela infração à família da vítima. Dispõe o artigo 387-4 do CPP que o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. A terceira sessão do STJ, na apreciação do RESP 1.986.672, alterou a compreensão anteriormente sedimentada, firmando o entendimento de que, em que pese a possibilidade de se dispensar a instrução específica acerca do dano em alguns casos, diante da presunção de dano moral in re ipsa, à luz das particularidades do caso concreto, é imprescindível que conste na inicial acusatória: 1. O pedido expresso de indenização para reparação mínima dos danos causados pelo fato delituoso, e 2. A indicação clara do valor pretendido a esse título, sob pena de violação ao princípio do contraditório e ao próprio sistema acusatório. No presente caso, em que pese a existência, na denúncia, de pedido expresso de fixação de indenização a título de reparação mínima pelos danos causados à família da vítima, não consta a indicação do quantum indenizatório pretendido, o que inviabiliza o acolhimento do pedido da acusação, sob pena de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da congruência e do sistema acusatório. Por tais razões, deixo de fixar a indenização mínima à família da vítima, que poderá requerê-la na esfera civil. Destinação dos bens: constam apreensões dos seguintes bens: mochila, camiseta, bermuda e machado. Em relação ao machado e à bermuda, ante a notória inutilidade e ao baixo valor de mercado, determina sua destruição, forma do artigo 1007 do Código de Normas. Em relação à mochila e à camiseta, certifique... Bom, vou determinar a destruição de tudo pelos mesmos motivos. Honorários. Diante da não instalação de unidade da Defensoria Pública nesta comarca, e tendo presente o dever do Estado de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados, condeno o Estado do Paraná ao pagamento de honorários advocatícios ao Dr. Rafael Flávio de Moraes, no importe de R$ 4.500, e à doutora Adriana Makoski, no importe de R$ 4.500. A presente sentença servirá como certidão de honorários nos termos do artigo 663, parágrafo 3º do Código de Normas. Providências finais. Considerando a manifestação da defesa técnica de ambos os réus relativamente ao interesse de recorrer, recebo a apelação ora interposta pelos réus Claudinei Freitas de Lima e Rosana Ortiz Sawick. Considerando que pretendem apresentar as razões da segunda instância, aguarde-se o fim do prazo recursal do Ministério Público e, na sequência, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça. Independentemente de trânsito em julgado, intime-se os acusados pessoalmente por meio de seus advogados, em se tratando de réus presos preventivamente, expressam-se guias de recolhimento provisórias, encaminhando-se aos autos de execução a serem instaurados. Após o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE para comunicar a condenação, expressam-se as guias de recolhimento definitivas, expressa-se o ofício de solicitação de vagas, encaminhe-se ao distribuidor e ao Instituto da Identificação do Estado do Paraná, remetam-se os autos ao contador judicial para cálculo das custas e, após, intime-se a ré para pagamento em 10 dias, a Secretaria para que verifique se existe fiança ou bens apreendidos sem destinação e, sendo o caso, certifique a respeito e promova a conclusão dos autos após manifestação do órgão ministerial, publicada com a leitura em plenário. Oportunamente arquivem-se demais diligências necessárias. Cândido de Abreu, 14 de outubro de 2024. Então, para finalizar, agradeço a doutora Camila, parabenizo
Ministério Público, pela representante que tem aqui em Cândido de Abreu. Cumprimento a defesa, doutor Rafael, doutora Adriana, que exerceram a função de advogado dativo com muita eficiência e honraram, de fato, o contraditório e a ampla defesa previstos na Constituição. Bom retorno para os doutores. Cumprimento os servidores pelo trabalho que não se limita ao dia de hoje, né? Então, muito obrigado aos servidores e a todos que auxiliaram na condução dos trabalhos. Obrigado à Polícia Militar, Polícia Penal, bom retorno. Meus jurados, muito obrigado pela seriedade. Sei que é cansativo estar aqui até esse momento, ainda mais lidando com assuntos dessa natureza, né? Sei que tem professores que perderam um dia de folga, mas muito obrigado, gratidão e o reconhecimento. E por fim, senhor Claudinei, dona Rosana, não tenho muito o que falar para vocês, só espero que alguma coisa de bom e de regeneração, né, possa acontecer no local para onde vocês vão. Espero que vocês usem esse tempo para refletir e para preparar a vida, né, para depois do tempo que vocês vão ter que cumprir na cadeia. Tá bom? Bom retorno para vocês. Declaro encerrada a sessão às 22h40. Muito obrigado a todos.